Se alguém dissesse que esse lugar fica em Portugal, você acreditaria? Prepare-se para conhecer paisagens que parecem ter saído de um filme. Entre as falésias douradas do sul de Portugal, existe um lugar que, à primeira vista, parece ter sido criado por inteligência artificial. Mas essa paisagem é completamente real. Estamos falando da Praia da Marinha, um dos cenários naturais mais impressionantes da Europa e, para muitos, a praia mais bonita de Portugal. Localizada na região do Algarve, a Praia da Marinha encanta visitantes do mundo inteiro por suas águas incrivelmente cristalinas, que variam entre tons de azul turquesa e verde esmeralda. O contraste entre o mar transparente e as enormes falésias de calcário esculpidas pelo vento e pelas ondas ao longo de milhões de anos cria uma paisagem que parece saída de um cartão postal. Essas formações rochosas são resultado de um lento processo geológico iniciado há dezenas de milhões de anos, quando toda essa região estava coberta pelo oceano. Com o passar do tempo, a ação constante da natureza moldou arcos naturais, grutas, penhascos e pequenas enseadas que hoje fazem da Praia da Marinha um dos lugares mais fotografados de Portugal. Entre todas as formações, uma delas chama especialmente a atenção. Um conjunto de rochas que, visto do ângulo certo, lembra o formato de um coração. Essa curiosidade transformou a praia em um dos cenários favoritos para fotógrafos, casais e criadores de conteúdo que buscam registrar uma das vistas mais famosas do país. O mar calmo e extremamente transparente também favorece a prática de mergulho e snorkeling. Mesmo próximo da areia, é possível observar peixes, estrelas do mar e diversas espécies marinhas que vivem entre as rochas. Para quem prefere explorar a costa, passeios de caiaque e barco revelam cavernas escondidas e passagens naturais inacessíveis por terra, incluindo a famosa Gruta de Benagil, localizada a poucos quilômetros dali. Além da beleza, a Praia da Marinha também recebe reconhecimento internacional. Ao longo dos anos, ela foi incluída em diversas listas das praias mais bonitas do mundo e frequentemente aparece entre os destinos mais impressionantes da Europa. Sua qualidade ambiental, águas limpas e preservação da paisagem fazem dela um verdadeiro patrimônio natural português. Seja observando a vista do alto das falésias, caminhando pela areia dourada ou admirando o pôr do sol refletindo nas formações rochosas, a Praia da Marinha oferece uma experiência difícil de esquecer. É um daqueles lugares que provam que algumas das paisagens mais extraordinárias do planeta não precisam de filtros, nem de efeitos especiais para impressionar. Escondida entre as falésias do Algarve, existe uma caverna tão impressionante que muitos visitantes acreditam estar diante de um cenário criado para um filme. Mas essa obra-prima foi esculpida exclusivamente pela natureza ao longo de milhões de anos. Estamos falando da Gruta de Benagil, um dos cartões postais mais famosos de Portugal e uma das cavernas marinhas mais espetaculares do mundo. Localizada próxima à pequena vila de Benagil, na costa sul do país, a gruta chama a atenção por sua enorme abertura circular no teto, conhecida como claraboia natural. Esse grande olho permite que a luz do sol ilumine o interior da caverna, criando um espetáculo de cores que muda ao longo do dia. Quando os raios solares atravessam a abertura e refletem nas águas cristalinas, as paredes de pedra ganham tons dourados e alaranjados, enquanto o mar assume um intenso azul turquesa. No interior da gruta, existe uma pequena praia de areia dourada,
completamente cercada por paredes de rocha. A sensação é a de estar dentro de uma enorme catedral natural, onde o teto, as colunas e os arcos foram moldados lentamente pela força do oceano. Durante milhares de anos, as ondas do Atlântico desgastaram o calcário da região, formando cavernas, túneis e passagens que transformaram o litoral do Algarve em um verdadeiro labirinto de formações geológicas. Ao contrário do que muitos imaginam, não é possível chegar à Praia da Gruta caminhando pelas falésias. O acesso acontece exclusivamente pelo mar, seja em passeios de barco, caiaque ou stand-up paddle. Nos últimos anos, o caiaque se tornou uma das formas mais populares de visitar o local, permitindo que os visitantes entrem na caverna e apreciem cada detalhe de perto, sempre respeitando as orientações de segurança e as condições do mar. A fama internacional da Gruta de Benagil cresceu rapidamente graças às fotografias compartilhadas nas redes sociais. Hoje, milhões de pessoas sonham em conhecer esse lugar, que frequentemente aparece em listas dos destinos naturais mais bonitos da Europa. Apesar da popularidade, a gruta continua preservando sua atmosfera única, principalmente nas primeiras horas da manhã, quando o movimento é menor e a luz do sol cria um espetáculo ainda mais impressionante. Mais do que uma atração turística, a Gruta de Benagil representa a força da natureza e a incrível capacidade do tempo de transformar simples rochas em uma das paisagens mais extraordinárias do planeta. É um lugar onde mar, luz e pedra se unem para criar um cenário tão perfeito que parece desafiar a própria imaginação, fazendo da visita uma experiência inesquecível para qualquer pessoa que tenha a oportunidade de conhecê-la. No coração da Ilha da Madeira, existe um lugar onde o céu parece estar ao alcance das mãos. Em determinados dias, as nuvens ficam abaixo dos seus pés, enquanto os picos das montanhas surgem como ilhas, flutuando sobre um verdadeiro oceano branco. Esse é o Pico do Arieiro, um dos cenários naturais mais impressionantes de Portugal e um dos lugares mais espetaculares para contemplar o nascer do sol em toda a Europa. Com aproximadamente 1.818 metros de altitude, o Pico do Arieiro é o terceiro ponto mais alto de Portugal e um dos destinos mais visitados da Ilha da Madeira. Sua localização privilegiada oferece uma vista panorâmica das montanhas da ilha, revelando uma sucessão de vales profundos, encostas íngremes e formações rochosas moldadas ao longo de milhões de anos pela intensa atividade vulcânica que deu origem ao arquipélago. Uma das características mais marcantes do Pico do Arieiro é o famoso fenômeno conhecido como mar de nuvens. Em determinadas condições climáticas, uma espessa camada de nuvens cobre os vales, enquanto os picos permanecem acima delas sob um céu completamente limpo. O resultado é uma paisagem quase surreal, onde parece que as montanhas flutuam sobre um oceano de algodão, proporcionando um espetáculo que muda de forma e de cor a cada minuto com a luz do amanhecer. O local também é conhecido por abrigar uma das trilhas mais famosas de Portugal. O percurso que liga o Pico do Arieiro ao Pico Ruivo atravessa túneis escavados na rocha, escadarias, pontes e estreitas passagens entre montanhas. Considerada uma das caminhadas mais bonitas da Europa, ela oferece vistas impressionantes em praticamente todo o trajeto e permite aos visitantes explorar algumas das paisagens mais preservadas da ilha. Mesmo para quem não pretende fazer a trilha completa, chegar ao mirante principal
já é uma experiência inesquecível. A estrada que leva até o topo permite fácil acesso, tornando possível admirar toda a grandiosidade da paisagem sem grandes dificuldades. Nos dias de céu limpo, é possível enxergar boa parte da Ilha da Madeira, o Oceano Atlântico e diversas cadeias de montanhas que parecem não ter fim. Além da beleza natural, o Pico do Arieiro demonstra como a natureza pode criar cenários capazes de superar qualquer obra humana. A combinação entre altitude, relevo vulcânico, nuvens, luz e silêncio transforma cada visita em um espetáculo diferente. Seja durante o nascer do sol, quando os primeiros raios iluminam lentamente as montanhas, ou ao entardecer, quando o céu ganha tons dourados e alaranjados, o Pico do Arieiro revela porque é considerado um dos lugares mais extraordinários de Portugal e um destino obrigatório para quem deseja conhecer a verdadeira grandiosidade das paisagens da Ilha da Madeira. No norte de Portugal, um rio serpenteia entre montanhas cobertas por vinhedos, formando uma paisagem tão harmoniosa que parece ter sido cuidadosamente desenhada pela própria natureza. Esse é o Vale do Douro, uma das regiões mais bonitas da Europa e o berço de um dos vinhos mais famosos do mundo. Ao longo de séculos, o trabalho humano e a força da natureza transformaram esse lugar em um cenário único, reconhecido internacionalmente por sua beleza e importância histórica. O Vale do Douro acompanha o curso do Rio Douro, que nasce na Espanha e percorre centenas de quilômetros antes de desaguar no Oceano Atlântico, na cidade do Porto. Ao longo desse percurso, as encostas íngremes foram sendo moldadas em enormes terraços de pedra, onde gerações de agricultores cultivam videiras há centenas de anos. Esses socalcos, construídos manualmente, criam um impressionante mosaico verde que acompanha cada curva do vale. A região possui uma enorme importância para a história da viticultura mundial. Em 1756, o Vale do Douro tornou-se a primeira região vinícola demarcada oficialmente do planeta, estabelecendo regras para a produção dos vinhos locais muito antes de outros países adotarem sistemas semelhantes. Esse reconhecimento ajudou a preservar a qualidade dos vinhos produzidos ali e consolidou a fama internacional do tradicional vinho do Porto, conhecido e apreciado em praticamente todos os continentes. Mas o que realmente impressiona quem visita o Vale do Douro é a paisagem. Durante a primavera e o verão, os vinhedos cobrem as montanhas com um intenso tom de verde. Já no outono, as folhas das videiras mudam completamente de cor, criando um espetáculo natural de tons dourados, alaranjados e avelhados que transforma toda a região em uma verdadeira obra de arte. Cada estação do ano revela uma nova versão do vale, tornando qualquer visita uma experiência diferente. Uma das formas mais famosas de explorar o Douro é navegando pelo próprio rio. Os passeios de barco permitem observar de perto as montanhas, os pequenos vilarejos, as antigas quintas produtoras de vinho e as enormes encostas cultivadas. Outra opção muito procurada é viajar de trem pela histórica linha do Douro, considerada uma das ferrovias mais bonitas da Europa, onde praticamente todo o trajeto acompanha as margens do rio e oferece vistas panorâmicas inesquecíveis. Mais do que uma região produtora de vinhos, o Vale do Douro representa a perfeita união entre natureza, tradição e trabalho humano. Poucos lugares no mundo conseguem combinar de forma tão harmoniosa montanhas, rios, história e cultura. Seja admirando a paisagem de um mirante, navegando pelas águas tranquilas do Douro,
ou percorrendo seus vinhedos centenários, fica fácil entender por que esse vale é considerado um dos maiores tesouros naturais e culturais de Portugal e um destino que encanta visitantes de todas as partes do mundo. No alto das montanhas de Sintra, envolto por uma densa floresta e frequentemente cercado por neblina, ergue-se um dos castelos mais impressionantes da Europa. Com suas torres coloridas, muralhas imponentes e arquitetura única, o Palácio da Pena parece ter saído diretamente das páginas de um conto de fadas. Mais do que um dos maiores símbolos de Portugal, ele é considerado uma das obras mais extraordinárias do romantismo europeu. Localizado a cerca de 500 metros acima do nível do mar, o palácio ocupa o ponto mais elevado da Serra de Sintra. Em dias de céu limpo, sua posição privilegiada permite avistar boa parte da região, chegando até mesmo à cidade de Lisboa e ao Oceano Atlântico. Essa localização estratégica já era valorizada muitos séculos antes da construção do palácio, quando o topo da montanha abrigava uma pequena capela e, posteriormente, um mosteiro que acabou sendo destruído por um forte terremoto no século XVIII. Foi somente no século XIX que o rei Fernando II de Portugal decidiu transformar aquelas ruínas em uma residência de verão digna da realeza. Apaixonado por arte, arquitetura e paisagens naturais, ele idealizou um palácio completamente diferente de qualquer outro existente no país. O resultado foi uma construção que mistura elementos góticos, manuelinos, renascentistas, islâmicos e medievais, criando uma combinação única de estilos que tornou o edifício reconhecido no mundo inteiro. As cores vibrantes também fazem parte da identidade do Palácio da Pena. Suas paredes amarelas e vermelhas contrastam com o verde intenso da floresta ao redor, tornando o castelo visível mesmo à distância. Cada torre, arco, escultura e detalhe arquitetônico foi pensado para impressionar os visitantes, fazendo com que o edifício pareça diferente conforme o ângulo de observação ou a iluminação do dia. Ao redor do palácio encontra-se o enorme Parque da Pena, com mais de 200 hectares de jardins, lagos, trilhas e espécies vegetais trazidas de diversas partes do mundo. Entre árvores exóticas, camélias, sequoias, samambaias gigantes e pequenos lagos escondidos, o parque complementa a atmosfera mágica do local e transforma cada caminhada em uma experiência única. Em reconhecimento à sua importância histórica e arquitetônica, o Palácio da Pena integra a paisagem cultural de Sintra, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Hoje, milhões de visitantes percorrem seus salões, terraços e jardins todos os anos, encantados pela riqueza dos detalhes e pela beleza do cenário. Mais do que um simples castelo, o Palácio da Pena representa a imaginação transformada em arquitetura. Em meio às montanhas, cercado por florestas e envolvido por uma atmosfera quase mágica, ele continua despertando o mesmo sentimento em quem o visita. A sensação de estar diante de um lugar onde a história, a arte e a fantasia se encontram para criar um dos cenários mais inesquecíveis de Portugal. No coração da ilha de São Miguel, nos Açores, existe uma paisagem tão extraordinária que parece desafiar a realidade. No interior de uma gigantesca cratera vulcânica, duas lagoas dividem o mesmo espaço, mas exibem cores diferentes. Uma apresenta um intenso tom de azul, enquanto a outra reflete um vibrante verde esmeralda. Esse cenário impressionante é conhecido como Lagoa das Sete Cidades, considerada por muitos a paisagem natural mais bonita de Portugal e um dos maiores tesouros do Oceano Atlântico. A origem desse lugar remonta a milhões de anos,
quando sucessivas erupções vulcânicas moldaram a ilha de São Miguel. Com o passar do tempo, a enorme cratera foi sendo preenchida pela água da chuva, dando origem às lagoas que hoje encantam visitantes do mundo inteiro. Embora pareçam completamente separadas, elas estão ligadas por um estreito canal, formando um único sistema de água doce, cercado por montanhas cobertas por uma vegetação exuberante. A diferença entre as cores das lagoas desperta a curiosidade de quem visita a região. Apesar das famosas lendas locais, a explicação está na própria natureza. A incidência da luz solar, a profundidade da água, a vegetação ao redor e o reflexo do céu fazem com que uma parte apresente tons azulados, enquanto a outra adquira uma coloração esverdeada. O resultado é um espetáculo visual que muda constantemente conforme o clima, a posição do Sol e as condições atmosféricas. Mas existe uma antiga lenda que tornou esse lugar ainda mais famoso. Conta-se que uma bela princesa e um jovem pastor se apaixonaram profundamente, apesar da proibição do rei. Quando chegou o momento da despedida, ambos choraram intensamente. Das lágrimas da princesa nasceu a Lagoa Azul, refletindo a cor dos seus olhos. Das lágrimas do pastor surgiu a Lagoa Verde, representando seus olhos esverdeados. Embora seja apenas uma história popular, ela continua sendo transmitida de geração em geração e faz parte da identidade cultural dos Açores. Um dos melhores lugares para admirar essa paisagem é o Miradouro da Vista do Rei, de onde é possível contemplar toda a cratera, as duas lagoas e as pequenas vilas que se espalham pela região. Em dias de céu limpo, a vista é simplesmente inesquecível, revelando um cenário que frequentemente aparece entre as paisagens naturais mais bonitas da Europa. Além da beleza, a Lagoa das Sete Cidades faz parte de uma área protegida, rica em biodiversidade e cercada por trilhas, florestas e mirantes naturais. Caminhadas, passeios de bicicleta e atividades de caiaque permitem explorar a região sob diferentes perspectivas, sempre em contato com a natureza preservada dos Açores. Mais do que um cartão postal, a Lagoa das Sete Cidades representa a força da natureza e a impressionante história geológica do arquipélago. A combinação entre origem vulcânica, águas cristalinas, montanhas verdes e uma das lendas mais conhecidas de Portugal transforma esse lugar em um cenário único no mundo, capaz de surpreender qualquer pessoa que tenha a oportunidade de contemplá-lo de perto. Às margens do rio Tejo, entre colinas, ruas de pedra e construções centenárias, encontra-se uma das capitais mais encantadoras da Europa. Lisboa é uma cidade onde o passado e o presente convivem em perfeita harmonia. Em poucos minutos, é possível caminhar por bairros históricos preservados há séculos, admirar monumentos que marcaram a era das grandes navegações e, ao mesmo tempo, encontrar uma cidade moderna, vibrante e cheia de vida. Não é por acaso que Lisboa se tornou um dos destinos turísticos mais procurados do mundo. A história da cidade remonta a mais de 2000 anos, tornando Lisboa uma das capitais mais antigas da Europa, mais antiga até mesmo que cidades como Londres e Paris. Ao longo dos séculos, foi ocupada por fenícios, romanos, mouros e portugueses. E cada um desses povos deixou marcas que ainda podem ser vistas em sua arquitetura, cultura e tradições. Essa mistura de influências faz de Lisboa uma cidade única, onde praticamente cada rua conta um capítulo diferente da história. Um dos maiores símbolos da capital são os tradicionais bondes amarelos, que percorrem ruas estreitas e íngremes, ligando alguns dos bairros mais antigos da cidade. Entre eles está o histórico bairro da Alfama, conhecido por suas vielas de pedra, escadarias, pequenas praças e casas coloridas.
Caminhar por Alfama é como viajar no tempo, descobrindo mirantes, igrejas e restaurantes tradicionais onde o famoso fado, considerado a alma musical de Portugal, continua sendo apresentado até os dias de hoje. No alto de uma das colinas da cidade, ergue-se o imponente Castelo de São Jorge. Construído há muitos séculos, ele oferece uma das vistas mais espetaculares de Lisboa, permitindo observar os telhados avermelhados da cidade, o rio Tejo e a famosa ponte que liga as duas margens da capital. Outro grande destaque é a Torre de Belém, construída no século XVI para proteger a entrada do porto durante a época das grandes navegações. Ao lado dela está o magnífico Mosteiro dos Jerônimos, uma das maiores obras da arquitetura manuelina e reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Outro ponto que encanta os visitantes são os inúmeros mirantes espalhados pela cidade. Devido às suas 7 colinas, Lisboa oferece vistas panorâmicas em praticamente todas as direções, especialmente durante o pôr do sol, quando a luz dourada ilumina os prédios históricos e reflete sobre as águas do rio Tejo. Essa combinação de relevo, arquitetura e paisagens cria um cenário inesquecível para quem visita a capital portuguesa. Mais do que uma cidade histórica, Lisboa é um lugar onde tradição e modernidade caminham lado a lado. Seus monumentos preservam séculos de história, enquanto suas ruas movimentadas revelam uma cidade dinâmica, acolhedora e cheia de personalidade. Seja passeando por seus bairros antigos, admirando seus monumentos ou simplesmente contemplando a vista de um de seus mirantes, Lisboa demonstra por que continua sendo considerada uma das cidades mais bonitas e fascinantes da Europa. Portugal prova que não é preciso ser um país de grandes dimensões para reunir paisagens extraordinárias. Em um território relativamente pequeno, é possível encontrar praias de águas cristalinas, cavernas escondidas entre falésias, montanhas que ultrapassam as nuvens, vales cobertos por vinhedos, ilhas de origem vulcânica, castelos dignos de contos de fadas e cidades repletas de história. Essa diversidade faz com que cada região ofereça uma experiência completamente diferente da anterior, surpreendendo visitantes a cada novo destino. Mais do que monumentos e paisagens, Portugal encanta pela forma como natureza, cultura e história convivem em perfeita harmonia. Seja no continente, na Ilha da Madeira ou no arquipélago dos Açores, sempre existe um lugar capaz de impressionar e criar lembranças inesquecíveis. E agora eu quero saber de você. Qual desses lugares mais chamou a sua atenção? Conte aqui nos comentários qual seria o seu primeiro destino em Portugal. Se você gostou deste documentário, deixe o seu like, inscreva-se no Mundo Revelado e ative o sino para não perder os próximos episódios. Trazemos curiosidades, histórias e paisagens incríveis dos lugares mais fascinantes do planeta. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!